vamos fazer um concerto especialmente para vocês. Um concerto com 5 instrumentos: flauta, clarinete, violino, violoncelo, piano, mas também com eletrónica, que é algo particular, portanto, a combinação dos instrumentos com a eletrónica. É um concerto dirigido, portanto, que terá um maestro, para além destes instrumentos. E acho que vamos iniciar esta nossa apresentação, este nosso concerto, pedindo ao Secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa, para umas breves palavras de introdução a este momento. Muito bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade fantástica de levarmos arte à escola e música à escola, mesmo nestes tempos em que parece que tudo é difícil. Queria cumprimentar, para além dos nossos artistas, a quem agradeço imenso este trabalho, que foi a preparação deste dia. Queria cumprimentar o Comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Val, e também a minha colega de Governo e amiga, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e todos os que estão aqui a ajudar que este bocadinho de arte chegue às escolas. E só dizer, sobretudo aos alunos que nos estão a seguir e que vão assistir a este concerto, que será transmitido novamente logo à tarde, em direto, o porquê de querermos tanto fazer isto. E eu diria que a resposta é simples, é quase um porque sim. Porque sim, porque nós não precisamos de justificar nem a música, nem a arte, nem nada. Precisamos é de ter consciência de que aquilo que nos faz unicamente humanos, que mais nenhuma espécie animal tem, é mesmo esta capacidade de nos deslumbrarmos, de nos questionarmos através daquilo que é bonito, através daquilo que nos inquieta e através daquilo que é novo. Nenhum artista, nenhum compositor vai simplesmente fazer aquilo que já foi feito. Vai trazer a sua interpretação, a sua novidade, e vai-nos convidar a esta capacidade de prestar atenção ao pormenor, de estarmos um tempo que nunca é tempo perdido, é sempre tempo ganho, a admirar e a apreciar os contrastes, os sons, os pormenores, os detalhes, e, de certa forma, num mundo em que parece que tudo tem de acontecer no próximo minuto, a termos este prazer de saborear cada palavra, cada som, cada cor, e isso faz-nos ainda mais humanos, e é por isso que nós não concebemos escola sem arte, escola sem educação artística e sem sensibilidade estética, e por isso também eu sinto muito devedor ao Ministério da Cultura por tudo o que tem permitido que aconteça nas nossas escolas e por este casamento feliz. Ontem li um livro exatamente sobre educação artística em que diziam que o problema dos governos é que geralmente os setores da cultura e da educação não comunicam. E nós, não vou dizer que comunicamos demais, mas comunicamos muito e bem, e sinto este orgulho de poder ter na Ministra da Cultura, na Graça Fonseca, e na sua equipe, estes parceiros extraordinários que acreditam mesmo na cultura, sobretudo neste tempo de guerra contra um vírus, que a arte é aquilo que nos pode fazer lembrar que há muito mais esperança depois disto tudo. Muito obrigado a vocês por enriquecerem as nossas escolas com o vosso trabalho. Obrigado. Antes de passarmos à música, vamos ainda convidar a Senhora Ministra da Cultura, Graça Fonseca, a fazer uma breve apresentação deste momento especial que estamos a preparar para todos vós. Bom dia a todas e a todos que nos estão a ver em casa. Acho que o Secretário de Estado da Educação já disse tudo quando fala em casamento feliz. O que mais há a dizer depois dessa afirmação? Eu quero só agradecer os músicos que estão aqui, agradecer ao Miguel, à Paula, todo o projeto do Sound Art Ensemble, todo o trabalho que tem feito ao longo dos anos. E de facto este é um casamento feliz. Temos procurado que a cultura e a educação sejam quase que um único elemento neste trabalho com as escolas, e acima de tudo hoje, depois daquilo que disse o João Costa,
aquilo que sinto que é importante dizer é a todos os que estão a ouvir, nunca deixem de ouvir música. A música fará sempre parte da vossa vida, da nossa vida, será sempre um elemento fundamental e por isso a todos os que nos dão música e que estão aqui atrás de mim, estão provavelmente também a ver-nos, nunca deixem de estar ligados à música, que é aquilo que de facto tantas vezes nos faz sonhar, que nos acompanha nos momentos mais difíceis, que nos faz rir nos momentos mais alegres e que é aquilo que tem que continuar a fazer parte da nossa vida, não só num momento difícil como este, mas acima de tudo, para o futuro. Ouçam música sempre, porque a música tem que lá estar. Muito obrigada a todos que o fazem todos os dias. Muito obrigado. E antes ainda de ouvirmos a peça, só queria recapitular o programa. Vamos ouvir 3 obras de 3 jovens compositores. São 3 obras novas, que propõem novas linguagens, novas propostas, e são 3 obras que acompanham 3 poemas de autores fundamentais da literatura portuguesa. A primeira delas será com Fernando Pessoa, depois José Saramago e, para terminar, Luís Vaz de Camões. E a primeira obra que vamos ouvir será a obra que tem por título O Sonho, que é um fragmento de um poema de Fernando Pessoa da Mensagem, da segunda parte, concretamente Horizonte, e que foi composta pelo compositor Daniel Martinho, e, portanto, nada melhor do que passar a palavra ao compositor para que, efetivamente, ele nos possa brevemente apresentar aquilo que ouviremos logo a seguir. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Portanto, a minha peça, escrita sobre o poema sobre o excerto da mensagem de Fernando Pessoa, é uma peça que tenta representar o poema, ou o excerto, aliás, como estrofe isolada e também como parte integrante da obra da mensagem. Portanto, eu dividi a minha peça em 3 partes. Inspirei-me um pouco na divisão também tripartida da obra mensagem, e começa com uma secção mais contemplativa, portanto uma música provavelmente mais estática, que também tem um pouco um carácter onírico, portanto relativo ao título e relativo ao excerto, O Sonho. Esta secção avança para uma segunda parte em que a música começa a ficar mais agitada, portanto os instrumentistas começam a ter passagens musicais mais rápidas, com um registro maior dos instrumentos, portanto há uma exploração maior do registro, tanto agudo como do registro grave, que depois vai se direcionar para uma terceira parte, a última parte, que é como uma resolução de toda a obra, que está relacionada com o último verso, que são os beijos merecidos da verdade. Neste sentido, espero que gostem da obra e desejo a todos um bom concerto.
da distância imprecisa. Com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar. Buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte. Os beijos merecidos da verdade.
A segunda peça que vamos ouvir é a obra de Sofia Sousa Rocha, com um poema do José Saramago, fala do velho do Restelo ao astronauta. E, portanto, eu vou passar a palavra à Sofia Sousa Rocha. É um gosto enorme estar aqui, agradeço imenso o convite que me fizeram para falar da minha peça, por isso gostaria de vos apresentar brevemente a peça que se chama Fala do Velho do Restelo ao Astronauta, escrita a partir do poema de José Saramago com o mesmo título. Esta peça foi escrita especificamente para este ensemble, que já tiveram a oportunidade de ouvir, com eletrónica e narrador já em 2014. O poema é ainda mais antigo, naturalmente, o poema é de 1966 e reflete um período conturbado da história mundial e põe em destaque as disparidades entre o desenvolvimento tecnológico e as condições precárias de sobrevivência de uma parte significativa da população mundial. A fome, como uma questão básica da sobrevivência humana, está presente em todo o poema. Por isso, apesar do poema ter mais de 50 anos, é surpreendente quase como esta narrativa continua a ser muito familiar e atual. O poema é também musicalmente muito sugestivo, porque a partir da sua leitura imaginei logo várias possibilidades de interação entre o narrador, os 5 instrumentos acústicos e a eletrónica. O texto é muito estimulante e cheio de oposições, como poderão ouvir já de seguida. As ideias antagónicas presentes no texto, como é o caso da pobreza, riqueza ou da fome versus boa mesa, influenciaram a decisão de construir a peça, tendo por base a interação de 2 gestos que são contrastantes e opostos, um gesto mais rápido e enérgico e ao mesmo tempo um gesto que é mais calmo e estável. Gostaria também de deixar um agradecimento muito especial ao Sound Art e em particular ao Miguel Azeguim pelo convite que me foi endereçado para escrever a peça, mas sobretudo por poder continuar a ouvir a peça vezes sucessivas, porque é quase uma agradável surpresa sempre que o Miguel Azeguim ou o Sound Art me contactam a dizer que a peça vai ser reinterpretada, desta vez para um público tão abrangente, porque temos mais de 3.000 pessoas a ver-nos neste momento, entre os 2 links, portanto é um gosto enorme estar a falar com um público tão alargado, cabem muitos mais do que numa sala física que é o Oculto da Ajuda, que não tem assim tantos lugares sentados, portanto boa escuta, continuação de bom concerto a todos e vai aqui um olá de Braga, tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Aqui na terra a fome continua. A miséria, o luto e outra vez a fome. Acendemos cigarros em fogos de napalm. E dizemos amor sem saber o que seja. Mas fizemos de ti
a prova da riqueza e também da pobreza e da fome outra vez. E pusemos em ti, sei lá bem que desejo, de mais alto que nós, e melhor, e mais puro. No jornal, de olhos tensos, soletramos as vertigens do espaço e maravilhas! Oceanos salgados que circundam ilhas mortas de sede! Onde não chove. Mas o mundo, astronauta, é boa mesa, onde come brincando só a fome. Só a fome, astronauta, só a fome. E são brinquedos as bombas de napalm. Vamos dar seguimento ao concerto para ouvir a terceira peça prevista no programa, que é a peça intitulada O Desconcerto do Mundo, da compositora Ângela da Ponte, com um poema do Luís Vaz de Camões. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por este projeto tão importante para a divulgação das artes e em especial da música composta hoje. Gostaria também de agradecer ao Miguel Azeguim, Pedro Neves e ao Som de Arte Elétrica Ensemble pelo fantástico trabalho nesse sentido. Sobre a peça que nós vamos ouvir, primeiro eu fiquei muito contente quando o Miguel desafiou-me a compor especificamente para este projeto, portanto foi composto com um público em mente, crianças, jovens dos 10 aos 14 anos, e não é propriamente um público fácil de conseguir satisfazer. Mas como tinha toda a liberdade, achei por bem explorar ao máximo esse desafio proposto
e proporcionar uma experiência diferente daquela que certamente as crianças e jovens estão mais habituados. Tal como o Miguel disse, foi baseada no poema Ao Desconcerto do Mundo, do Luís de Camões, e a peça tenta explorar várias dimensões sonoras, desde o uso da palavra como objeto para exploração tímbrica, jogo de enigmas através do uso incompleto das palavras, há uma interação, uma pergunta e resposta entre a eletrónica e o ensemble, mas também um sentido bastante dramático que tenta refletir de certa forma o poema. E isso nota-se pela sonoridade bastante ruidosa, menos confortável, enfim, um pouco desconcertada. Gostaria de agradecer uma vez mais e desejo uma boa escuta a todos. Obrigada. Bons vi sempre passar, graves tormentos. Sempre os bons. Vi sempre passar graves. Bons vi sempre passar graves tormentos. Vi sempre e sempre passar passar passar. Para mais nos espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Contentamentos.
cuidando alcançar assim, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Cuidando alcançar. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mau, mas fui castigado.
assim que só para mim anda o mundo concertado. E antes de terminar, convidar o Comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires Duval, para uma palavra de encerramento, desde já agradecendo a todos a vossa presença. Obrigado. Paulo. Obrigadíssimo, Miguel. Estava à espera que continuasse, portanto fiquei agora desconcertado mas tomava essa nota. Foi muito curioso a sessão da manhã. As perguntas que o Pedro foi retomar do chat e os comentários tinham muito a ver com a recepção da obra, não é? Ou seja, com a forma como a estranheza da obra foi sentida, e agora na parte da tarde as perguntas foram muito dirigidas à concepção da obra, não é? Ou então à forma como os intérpretes a tocaram. Mostra logo a curiosidade de como a recepção também se faz e as questões são colocadas. Na parte da manhã eu sublinhei muito isso, não é? Ou seja, que para aqueles que pela primeira vez escutaram estes sons ou ouviram esta linguagem, como há pouco o Miguel também sublinhava, abraçar essa estranheza é determinante. Em particular num momento como o que estamos a viver, em que o estranho nos envolve de todo lado, em que andamos de máscara, não podemos abraçar os outros, falar da forma habitual, sair e estar com quem queremos. Este desconcerto do mundo ainda ganha maior relevância quando escutamos Camões, ou quando escutamos Saramago, ou quando escutamos os sons, às vezes também eles desconcertantes, que aqui ouvimos. Portanto, a primeira mensagem era essa, do ser fundamental ter acesso às múltiplas linguagens, a linguagens muito diferentes, e até dentro da música depois há multiplicidade de possibilidades que ela traz. Um dos aspectos que o Plano Nacional das Artes quer implementar e deseja implementar nas nossas escolas, na nossa sociedade, é precisamente essa possibilidade de acesso a essas múltiplas linguagens, para que cada um também possa descobrir o seu lugar, o seu elemento, e se descobrir a si próprio, com possibilidades tantas vezes desconhecidas antes de ter essa possibilidade de ouvir, ler, ver qualquer coisa de novo que pela primeira vez surge à sua frente. Depois a surpresa, valorizar a surpresa, valorizar precisamente não o hábito ou a força do hábito, mas qualquer coisa que surge como estranho, inesperado, surpreendente, e abraçá-lo, como há pouco dizia. Esse era o primeiro ponto. Segundo, perceber todo este trabalho também que é feito e que tantas vezes não valorizamos. E eu gostava de começar logo pela palavra da gratidão. A gratidão aos escritores, já falecidos, obviamente, mas sentirmos que somos herdeiros daquilo que eles nos deixaram, e ser herdeiro implica também uma responsabilidade, e isso para todos. Por outro lado, o que estas compositoras e compositores, e quero agradecer a cada um deles, aqui nos mostraram e disseram, que é o trabalho, o processo, e o processo diferente em cada um, mas com, obviamente, momentos de comparação possível, para chegarem a estas obras. Agradecer-lhes muito esse trabalho, esse esforço, tantas vezes solitário, como disseram, afastado, mas para poder agora ter este impacto. É para isso também, certamente, que fazem o que fazem. Depois, estes músicos, Som de Arte Elétrica Ensemble, pela forma como empenhada, como aqui mostraram esta obra, como estas obras, como percebemos que implica também tanto trabalho, e a aparência de facilidade, às vezes, com que as coisas surgem, são apenas isso, aparência, não é? Como dizem os humoristas em relação a um bom improviso dá muito trabalho. E aqui não há improviso, há de facto esse esforço e depois essa capacidade de o mostrar, às vezes com essa facilidade do gesto, mas há um longo percurso por trás, um longo processo para ali chegar. E agradecer
a todos os técnicos. Eu, agora, da parte de tarde, tive a oportunidade de estar atrás e ver os ecrãs da filmagem, da realização, do som, porque permitem que chegue a todo o país. Isto era um dos desejos desta iniciativa. O permitir, por um lado, aceder a uma linguagem ou a linguagens diferentes, linguagens que se cruzam, como dizia o Miguel também há pouco, esta transdisciplinaridade interessa-nos, e a estas duas, da literatura e da música, queríamos juntar outras, a da filosofia e o pensamento filosófico que está por trás destes textos, a da cidadania e desenvolvimento, as questões da justiça e da injustiça, da fome e da guerra, ou seja, por detrás destes, ou da relação com estas composições e com estes textos, há também todo um trabalho que se pode fazer transdisciplinar. E o nosso grande desejo é também olhar para a escola de forma indisciplinar, ou seja, ser capaz de fazer sair das gavetas das disciplinas e perceber que todos ganhamos se trabalharmos desta forma mais colaborativa, a partir de, como neste caso, um objeto artístico. Mas dizia que queria terminar sublinhando a importância do movimento que neste concerto se mostra, que é esta consciência de sermos devedores do que recebemos em herança destes textos, mas que para sermos responsáveis em relação a essa herança temos que renovar e inovar. E, portanto, há aqui um jogo entre o respeito por aquilo que recebemos, mas também a necessidade de sermos nós a criar o novo em relação aos que virão a seguir. E, por isso, um jogo permanente entre tradição e inovação, que aqui fica muito claro, textos tradicionais ou da tradição da literatura portuguesa, sonoridade contemporânea, música que está a ser feita hoje por jovens compositores do nosso país. Isso era qualquer coisa que queria sublinhar. E termino por fazer uma homenagem, permitam-me que o faça, à Paula e ao Miguel Azeguim pelo esforço continuado de anos a trabalhar nesta área, de dar acesso, por um lado, aos públicos a música contemporânea, mas também permitir, como hoje aqui escutámos, a que os músicos e os compositores possam fazer o seu trabalho e possa haver composição nova em Portugal e possa ser depois também apresentada. Portanto, estão todos de parabéns. Foi uma imensa alegria podermos trabalhar juntos e não será a última vez, está certo? Muito obrigado. Kudos.